Senhor presidente, nobres colegas, vereadores e vereadoras. Primeiro, gostaria de falar sobre a homenagem que o vereador Libardi propôs para a escola do Santa Corona e dizer que, para mim, isso tem relação total com a pauta trazida pelo vereador Eloy. Nós comentávamos antes sobre a união que tivemos ontem de representar a nossa casa e a nossa bancada, vereador Eloy, mas falo a partir do meu mandato, do nosso mandato, que quando são pautas importantes para a sociedade, para a nossa cidade, nós somos totalmente a favor de nos unirmos. Porque, independente de divergências ideológicas, partidárias que tenhamos, tenho certeza que tem questões como, por exemplo, a educação pública de qualidade para todas as crianças, que nós defendemos, que toda criança possa ter acesso a uma educação de qualidade. Quando todas as crianças tiverem educação de qualidade no nosso país, aí a gente vai poder começar a falar sobre outras coisas. Mas nós sabemos, vereador Libardi, que hoje não é uma realidade, infelizmente, ainda do nosso país. Por isso, homenagear uma escola pública que faz um trabalho importantíssimo na sua comunidade é também mostrar o que nós queremos ver e qual o projeto de sociedade nós defendemos. Quando a gente diz, vereador Eloy, que nós queremos que todas as pessoas que tenham um problema de saúde sejam atendidas, nós estamos dizendo que nós defendemos uma sociedade mais justa e igualitária, porque não é possível que uma pessoa tenha um problema de saúde e ela não consiga um atendimento num país que nós temos um sistema único de saúde universal, que, em tese, todos os brasileiros e brasileiras deveriam ter acesso. Então, eu, particularmente, sou a favor de nós fazermos movimentos em conjunto nessa casa para que a gente vá, sim, na Secretaria Estadual de Saúde, no Ministério da Saúde, para buscar solucionar esse problema. É inaceitável que nós tenhamos pessoas da nossa cidade que morrem esperando leito. E quantos de nós, nobres colegas, gastamos horas dos nossos dias, claro, com prazer, porque é o mínimo que nós podemos fazer, porque as pessoas não conseguem acessar um leito. Porque as pessoas não conseguem acesso a uma consulta. Nós estamos no século XXI, em 2025. Isso é inaceitável que as pessoas ainda fiquem esperando um leito, um atendimento, um quarto. Será que dentre todas as prioridades que a gente tem que ter enquanto poder público, essa não tem que ser a nossa prioridade número 1, que é a defesa da vida? Quando a pessoa não consegue ter acesso a um leito, a uma consulta, porque ela está precisando naquele momento, isso quer dizer que a nossa sociedade vai mal. E se nós não olhamos para isso, quer dizer que nós não estamos dando atenção para aquilo que é prioridade. Sua parte, vereador Libardi. Obrigado pela gentileza. A senhora sabe que logo que eu me formei, um dos primeiros processos que eu peguei foi uma vaga hospitalar. O vereador Ed Loifris deve até conhecer o seu Clovão, que era ali do Serrano, foi comunitarista há muito tempo, fui fazer a vaga para o pai dele. O senhor conhece também. E quando me chegou o laudo médico, apontava que não havia mais saída para o pai do Clóvis, independente da disponibilização do laudo, do leito, ou da não disponibilização do leito. E eu comentei isso com o Clóvis, ele falou, mas pelo menos o meu pai tem direito de morrer num hospital. Então são coisas assim que nos estendem uma preocupação significativa, porque é dignidade para morrer. Às vezes não tem saída, mas a pessoa tem direito, pelo menos, de morrer de forma digna, vereador Andressa. E quando não tem leito, vereador Libardi, nós sabemos que tem critérios, e é muito triste tu ouvir que uma pessoa mais velha vai ficar esperando em detrimento de uma mais nova, sendo que a gente tem que fazer unido-unité para escolher quem vai ficar vivo. E é duro para mim, isso é uma das coisas mais emblemáticas que a gente vive enquanto sociedade, e acho que se tem algo, vereador Eloy, que nós precisamos olhar e dar atenção na nossa cidade, é isso, prioridade número 0, porque é inaceitável que as pessoas não tenham um olhar no seu momento mais sensível, né, de fragilidade, que todos nós vamos ter um dia enquanto seres humanos. E aí, vereador Libardi, eu queria seguir o seu raciocínio de antes, porque tudo isso que eu estou falando, para mim, pelo menos, tem relação. Quando nós vemos, e semana passada o Pioneiro fez várias matérias dizendo como o tarifaço ia impactar na nossa economia de Caxias do Sul. Nós não estamos falando só de outros lugares do Brasil, é de Caxias. E aí a gente viu, essa semana, Eduardo Bolsonaro indo para os Estados Unidos de novo, falar com o Trump, para pedir para acabar com o PIX e com a Lei de Proteção Geral de Dados do nosso país. E aí, cadê os patriotas de plantão que dizem que defendem o Brasil e nessas horas se ajoelham para os Estados Unidos? Nós precisamos nos unir, assim como as pautas importantes para o nosso país
como saúde, educação, tem coisas que nos unem, independente de sigla partidária, vereador Juliano. Todos nós precisamos dizer que a gente é contra esse ataque que querem fazer à nossa democracia, porque o Brasil é soberano. Quem manda no Brasil são os brasileiros, não Trump e aqueles que estão se vendendo para o Trump porque querem defender os seus interesses políticos. Então nós precisamos dizer que nós somos contra essas decisões econômicas arbitrárias e que nós temos os nossos interesses que impactam diretamente a vida dos brasileiros e brasileiras. Portanto, o parlamento precisa se colocar urgentemente quando o assunto vai afetar a nossa economia e a todo o Brasil. Obrigado, senhor presidente.